Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. E estamos aqui de volta hoje para mais um Orbitando Estrelas, onde o assunto que iremos destrinchar, o tema sobre o qual nós iremos conversar aqui, será Precisamos voltar para quando éramos crianças. Bom, se você é uma pessoa que gosta de um vídeo, de uma parada mais visual, sinta-se à vontade para ligar aqui o vídeo, no YouTube desta vez e acompanhar. Ou se não, se você é uma pessoa que prefere uma coisa mais podcast, algo mais audível, fique à vontade também para consumir sem o vídeo, porque ele não será estritamente necessário. Eu usarei aqui o Obsidian somente como uma ferramenta de suporte e nada mais do que isso. Bom, vamos lá então. Precisamos voltar para quando éramos crianças, né? E quando isso acontece? Exatamente quando a vida se torna complexa demais para o tamanho de seu coração, para aquele momento em que você começa a dificultar tanto as coisas ao ponto de que respirar se torna um peso. Vai fazer mais ou menos um paralelo com o episódio passado, né? Com o tema de arte, mas aqui eu vou para um caminho um pouco mais diferente, né? Um pouco mais distinto. Mas enfim, é neste exato momento aqui que você sabe que você precisa voltar para suas raízes, daquela época inocente, onde as coisas eram muito mais simples, onde as coisas eram muito mais divertidas e gostosas, não é mesmo? Bom, vamos falar um pouco aqui dos problemas, né, cara? Quais que são os problemas? O que acarreta nesse sentimento? O que acarreta, né, nesta necessidade de voltar para a sua época infantil? Basicamente é uma vida complexa que leva até a ansiedade e depressão, a insaciável busca por respostas que te traz a obesidade intelectual, que é uma coisa que acomete muita gente e me acometeu também. Sabe que na sociedade atual você se sente pressionado e obrigado a estar sempre consumindo conteúdo, a estar sempre por dentro das notícias, das últimas trends, dos últimos tweets, né? Dos últimos postagens no Instagram. Então, você se sente na necessidade de estar consumindo coisas, consumindo conteúdo. Não só conteúdo, como numa sociedade em que a gente tem um acesso tão fácil a tantos temas, a gente se vê guiado, né? Meio que levado a estar tentando saber um pouco sobre tudo. Então, muitas vezes você tem 10 interesses diferentes e você quer se aprofundar nos 10. E muitas vezes é o que vai te acarretar na obesidade intelectual. A facilidade do acesso à informação também é um problema. Por isso a gente tem que exercer o consumo consciente, né? Ter cuidado com as nossas mentes, né? Da mesma forma que a gente toma cuidado com o conteúdo ruim também. Da mesma forma que você não quer consumir conteúdo ruim, você não quer lotar a sua mente com um conteúdo relativamente desnecessário. Então temos também que estar sempre atento, temos que estar vigiando, temos que tomar cuidado com essas coisinhas também. E é claro, a constante insatisfação com o momento presente. E lembrando, senhoras e senhores, que estar insatisfeito não significa necessariamente que você precisa estar todo momento buscando por algo melhor ou diferente. Você pode estar insatisfeito e, enfim, continuar, entendeu? Mas estar insatisfeito, como a gente já disse anteriormente, não necessariamente significa que você precisa estar correndo atrás de algo, entendeu? Você pode estar insatisfeito e enfim, é isso. Vamos aqui um pouco para a solução, né? Se você tem todos esses problemas, se você se vê com essas coisas, né? Com essa obesidade intelectual, com esse excesso de consumo de informação, com esta falta da vontade de viver e uma ansiedade e depressão gigante, como resolver isso daqui? E a resposta, senhoras e senhores, é simplificar. Resumidamente, simplificar é trazer a sua criança interior de volta, que muito provavelmente foi suprimida por desejos e fatores internos. Trazer aquela criança que muitas vezes a gente ficou ali suprimindo, esmagando contra uma caixa pequena, porque por algum motivo nós sentimos que precisávamos ter crescido. Reduzir o escopo e voltar para aquele quarto pequeno e o mundo ilimitado de quando você ainda era criança.
é extremamente importante. Muitas vezes a gente negligencia essas coisas. Eu, particularmente, cresci no Brasil. Vivi 15 anos lá. 5 anos no Japão e agora 1 ano e meio no Canadá. E pra mim, o mundo ele tá em constante expansão. Eu antigamente morava num quarto pequeno, sabe? Não, eu não morava num quarto pequeno, eu morava numa casa grande até. Enfim, que tinha um quarto que era o meu, que era pequeno relativamente. E meu mundo se resumia àquilo. E de repente, de um ano pro outro, eu fui pra um outro país, o meu mundo se expandiu de um modo que talvez a cabeça de uma criança, a cabeça de um adolescente não esteja preparado para aguentar. E o que eu quero dizer é que a gente às vezes, no meio de todo esse crescimento, no meio de toda essa... Enfim, no meio de toda essa transição de fases da adolescência para adulta, a gente precisa sempre se lembrar de que às vezes é bom você reduzir um pouco o escopo e voltar para aquele quarto onde você não se preocupava tanto com o mundo lá fora, onde para você não existia aquela preocupação inerente do que vai acontecer amanhã ou depois. É importante, senhoras e senhores, não estou falando para você largar mão de vossas obrigações, mas que você mantenha na sua mente que às vezes, nem que seja durante 1 hora, 2 horas ali da sua semana, você reservar para não ter que se preocupar com isso. Ah, mas que nômade, eu vivo numa vida em que eu não tenho essa possibilidade, em que a condição financeira não me ajuda e constantemente minha cabeça martela. Pois é, meu caro ouvinte, aí realmente eu entendo a sua dificuldade, eu passo isso também. Mas é a solução, é simplificar, é achar um jeito de conseguir fazer isso. Através da arte, através de hobbies, eu não sei. Às vezes você gosta de sentar e refletir, se for esse o caso, faça-o. Mas os meios eu não consigo te fornecer com uma certeza absoluta. Mas o que eu tenho um pouco mais de noção é isso, que a gente precisa reduzir o nosso escopo e voltar para aquele tempo infantil, né? Propositalmente aceitar e deitar-se sobre a ignorância. Novamente falando um pouco sobre aquele consumo excesso de informações, de notícias. Muita gente, eu creio que 60% das pessoas que estão na internet ou que têm um contato com redes sociais tem uma conta no Twitter ou no X, né, que agora é conhecido. E eu tenho certeza que dessas pessoas, tá ligado? 58% utiliza para consumir informações, fofocas, notícias diariamente. E aí eu te pergunto, cara, será que o cérebro humano foi realmente projetado? Será que o cérebro humano realmente evoluiu de modo que ele está ou para que fosse apto a consumir tantas e tantas coisas? Eu acho que não. Mas aí você pode me dar sua resposta também, mas eu acho que não. Eu não acho que nós estejamos preparados de algum modo para tanta coisa em um curto período de tempo. Porque aqui você vê uma notícia de um crime, aí você rola pra baixo, você scrolla um pouquinho o feed, você vê outra, e você vê outra, e você vê uma coisa boa, e você fica feliz porque você vê uma coisa boa, e de repente logo em seguida vê uma coisa triste, aí você está naquela montanha russa de emoções, e você já não sabe mais o que sentir. Então, deixe de lado um pouco aquele consumo frenético de notícias, sabe? Aceita que o mundo é muito grande pra saber de tudo a todo momento, você não precisa estar ali, cara, consumindo freneticamente. Então larga um pouco, respira. Você não tá perdendo nada. Se você largar por uma semana e voltar, o mundo vai ter continuado o mesmo. Coisas vão ter acontecido, mas ao seu redor vai ter mudado alguma coisa? Eu creio que não. Entende? Eu creio que não. Então, largue isso um pouco de lado. Respira fundo, que você não vai ficar pra trás. Deite-se sobre a ignorância. Ser ignorante, a partir do momento que você entende que você é ignorante sobre um assunto, você já tá a um passo a mais de não ser tão ignorante, entendeu? Mas quando você aceita que você não sabe, que você não precisa saber sobre tudo, aí sim você tá se deitando sobre a ignorância e transcendendo ela e chegando num nível muito maravilhoso. E quem é Sócrates para dizer o contrário? E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre uma obra que eu li esta semana, que se chama O Pequeno Príncipe. Eu não vou falar o nome do autor porque, enfim, não preciso, a obra é mundialmente conhecida, o nome do autor é extremamente complicado. Mas a minha lasquinha de contribuição para a sociedade
a respeito desta obra, é o que eu entendi sobre ela e passarei a vocês. No geral, O Pequeno Príncipe é uma obra que trata de resgatar o lado infantil suprimido pela vontade de ser adulto e crescer. É basicamente a relação do personagem principal, que não é o Pequeno Príncipe, com o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe acaba chegando no deserto, onde o personagem principal está encalhado. O personagem principal a todo momento quer ser levado a sério. Ele fala que não tem tempo para coisas, para os questionamentos, para as bobagens que o Pequeno Príncipe fala, porque no final das contas ele é um homem sério, ele está fazendo coisas sérias, ele está consertando um motor que é extremamente importante. E o Pequeno Príncipe só não dá a devida importância a isso. E o homem, naquele momento, vai se exaltando, só que ao mesmo tempo ele percebe que é de uma inocência tão grande. E ele se lembra de quando ele era criança, e ele se lembra da inocência que ele tinha, e ele se lembra de como é ter aquele lado lúdico infantil. O Pequeno Príncipe ele ensina a apreciar as pequenas coisas e fala sobre como as coisas podem ganhar uma importância gigante a depender de como olhamos para ela e dos significados que atribuímos. Tem algumas cenas no livro especificamente, não tenho certeza do filme, mas eu sei que no livro tem, em que nós vemos isso nitidamente, tanto em relação ao Pequeno Príncipe com outros personagens ao redor dele, quanto mesmo do próprio personagem principal, onde uma hora o Pequeno Príncipe diz que ele tem que ir embora, mas que toda vez que o personagem principal olhar para o céu e ver as estrelas, ele poderá saber que o Pequeno Príncipe está em uma delas, que portanto ele sorrirá, porque agora para ele as estrelas eram especiais, extremamente especiais, mais do que para qualquer outra pessoa, porque elas tinham um significado importante para ele, entende? Da mesma forma que a rosa que habitava no planeta do Pequeno Príncipe era importante para ele, diferente das outras 1000 rosas que ele encontrou durante a sua jornada, porque a única rosa que ele tinha no planeta dele, ele criou um carinho por ela. E a partir do momento que você cria carinho por algo e atribui um significado, aquilo passa a ser extremamente importante. Entendeu? Independente se existe 1 ou 1 milhão. Uma das coisas também que me cativou muito no livro, que me fez me apaixonar, foi o conceito das árvores de baobás. Minha interpretação, eu posso estar completamente equivocado, mas resumidamente eles querem, o livro ele passa a ideia de que você precisa cuidar da sua mente do mesmo modo que o Pequeno Príncipe cuidava dos baobás, que é estar sempre realizando a faxina no planeta. Ele tinha uma tarefa que era ficar arrancando aquelas árvores, os brotos de baobás para que eles não crescessem. Ou seja, você tem que estar sempre atento ao seu coração, à sua mente, aos pensamentos, aos desejos. Porque se você não cuidar e deixar com que eles cresçam, eles podem consumir o seu planeta, eles podem consumir o seu ser, quem você é, e no final acabar destruindo aquilo por completo. Então a gente precisa se atentar, a gente precisa tomar muito cuidado. E, se eu não me engano, ele diz que no começo é difícil distinguir o que seria de fato uma semente de baobá e uma semente de uma rosa, ou aliás de um arbusto, e que portanto ele não poderia tirar antes da hora, antes de ter completa certeza. Eu creio que é muito sobre os nossos pensamentos, é muito sobre os nossos desejos. Muitas vezes as coisas elas vêm mascaradas. A preguiça ela vem mascarada de desculpa e você não sabe que é uma preguiça até que você de fato consiga discernir muito bem, entende? Então no geral você tem que estar sempre atento, sempre tomando cuidado, é isso que ele quer passar. E é um conceito que eu achei maravilhoso, extremamente inteligente, porque uma criança consegue ler isso e falar putz, que legal, e um adulto consegue ler isso e falar cara, que sensacional. Então, muita gente fala que O Pequeno Príncipe é um livro infantil e que também não é. Eu diria que, de uma forma mais simples, ele é um livro extremamente lúdico, que aborda temas complexos, e por ser lúdico ele cativa crianças, e por serem temas complexos, ele cativa os adultos também. Então ele cumpre muito bem o papel que ele se propõe a fazer. Foi um livro que eu li que, sinceramente, fez o meu coração completamente. E aqui eu quero terminar com 3 frases, 3 frases específicas, que é: tu não és para mim, senão uma pessoa inteiramente igual a 100.000 outras pessoas. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens a necessidade de mim. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti a única no mundo. Novamente, falando um pouco sobre aquela importância que nós atribuímos às pessoas e às coisas. Tem outra frase também que é: todas as pessoas grandes
foram de crianças, mas poucas se lembram disso. E é justamente sobre essa parte infantil que nós temos dentro de nós e que nós constantemente suprimimos porque nós queremos crescer, queremos ser levados a sério, mas pra quê? E aí eu te pergunto, pra que você quer ser tão levado tão a sério, meu ouvinte? Querer ser levado a sério a todo momento é prejudicial. Você vai estar sufocando quem de fato você é pra, querendo ou não, satisfazer o desejo do outro. Então, no final das contas, você tá entendendo? Você tá vivendo pelo outro, não por você. Então relaxa um pouco, respira. Para com isso de querer ser levado a sério a todo momento. E vive a vida, cara. E por último, a última frase é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Fazendo ligação com a primeira, né? Ou seja, se você cria, né, um laço com uma pessoa, você não pode só largar aquilo lá e ir embora. Aliás, você pode, mas você tem que ter em mente que você é responsável por aquilo também. Que você tem a sua carga de responsabilidade naquilo. Porque se você fez outra pessoa se cativar por você, ou se você cativou outra pessoa, né, você está cativado por outra pessoa, no final das contas, você é responsável por este laço. E tem que ter isso em mente. Independente da atitude que você for tomar, tem que ter isso em mente. Enfim. Por último, meu caro ouvinte, agora uma parte um pouco mais visual, então se você tiver um tempo, abra e aí olha aí que eu queria te falar, né? Eu quero fechar isso aqui com uma última pergunta, ao qual eu não irei responder. E eu creio que quase todos já sabem a resposta, mas o que você vê, meu caro ouvinte? Diga aí pra mim. E é isso. Espero que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima tarde ou uma ótima manhã. E eu vejo vocês em um próximo momento. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e um forte abraço.